Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda Madri e a gente vai tratar da matéria mais linda do direito penal, sem puxar a sardinha para o meu lado. Bom, nós vamos começar então com o conceito de direito penal. Nós, como sociedade, nós precisamos de um ordenamento jurídico, de algo que nos dê regras básicas de convivência. Dentro disso, surgem os ilícitos jurídicos, ou seja, são condutas que contrariam o nosso ordenamento jurídico, não é? Dentro de tudo isso, o ilícito penal, ele surge dentro do ramo do direito penal. Então, o ilícito penal é aquilo que contraria as normas impostas pelo direito penal. E como o direito penal impõe essas normas? Por meio de uma sanção penal, por meio de uma pena. Portanto, o que é o direito penal? Ele é um conjunto de leis e de princípios que tem como escopo combater o crime e a contravenção penal mediante a imposição de uma sanção penal. E qual é a diferença do direito penal para os outros ramos do direito? Na verdade, a única diferença é de grau, não é? O direito penal, ele sanciona, ele cuida daquelas condutas que são mais lesivas para os bens mais importantes da sociedade, enquanto os outros ramos do direito cuidam de outros ilícitos que não são tão graves assim. Então a diferença é apenas de grau, ok? O objetivo do direito penal, então, é combater a prática de crimes e de contravenções penais. Muito bem. Falando ainda de direito penal, existem alguns princípios que são fundamentais para o direito penal. O primeiro deles e o mais importante é o princípio da legalidade ou da reserva legal, que tem previsão legal dentro da Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 39, e no artigo 1º do Código Penal. Na Constituição Federal diz lá, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então a única coisa que pode criar um crime, criar uma sanção penal, é uma lei penal. Isso não pode ser feito por medida provisória, isso não pode ser feito por uma portaria. Só lei é que define crime e que impõe sanção, ok? Depois, o princípio da anterioridade da lei, que também tem previsão nos mesmos dispositivos do princípio da legalidade. Diz lá, olha, não há lei anterior, sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, para que exista, não é, um delito, é necessário que no momento da prática desta infração penal exista uma lei que tipifique aquilo como crime ou contravenção e que imponha uma sanção. Então, eu fiz aqui uma linha do tempo, não é? Então, só a partir da entrada em vigor da lei é que ela começa a produzir seus efeitos aos fatos, então, daí em diante praticados, ok? Próximo princípio, o princípio da irretroatividade da lei penal. A lei penal, ela não retroage, ela não pode atingir fatos pretéritos. Sempre ela produz efeito a partir da sua vigência. Portanto, sendo assim, a lei penal não retroage, com uma exceção, salvo em benefício do réu. Okay? Princípio da intervenção mínima. O direito penal, ele só deve atuar quando ele é estritamente necessário. Se outros ramos do direito conseguem, né, resolver os problemas sociais, resolver os conflitos da sociedade, o direito penal não intervém. Então, ele sempre deve ser utilizado em última ratio, em última hipótese. O nosso próximo princípio é o princípio da fragmentariedade, que deriva desse princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade, ele dispõe que o direito penal, ele só protege os bens mais importantes para a sociedade. Ele não protege todos os bens jurídicos existentes na sociedade, só aqueles estritamente necessários, aqueles mais importantes, como a vida, como a integridade física, não é? Como o patrimônio. Então, se outros ramos do direito podem tratar, podem resolver a questão, outros ramos do direito tratam disso, né? O direito penal, ele é sempre utilizado em última hipótese. Esse é o princípio da fragmentariedade.
Depois nós temos o princípio da insignificância, não é? O direito penal, ele não se preocupa, ele não atua com bagatelas. Esse princípio, ele está ligado aos crimes de bagatela. Então, se um indivíduo vai lá e subtrai, não é, uma caneta de R$1, o direito penal não vai atuar nisso, porque falta a lesividade dessa conduta. Então, quando o dano, quanto a lesão ao bem jurídico é insignificante, é ínfima, não cabe ao direito penal atuar dentro desse âmbito, ok? A não ser que, se existe emprego de violência ou grave ameaça, por mais ínfimo que seja, por exemplo, um roubo, não é? A pessoa rouba uma caneta, rouba um objeto de pequeno valor, mas se ele utilizar de violência ou grave ameaça, aí já não se aplica o princípio da insignificância, porque houve uma lesão ou um perigo de lesão a um outro bem jurídico, que é a integridade física e a liberdade daquela pessoa. Princípio da humanidade da pena. Esse princípio, ele tem disposição legal em vários dispositivos constitucionais, né? Em que o principal deles é o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que diz que a dignidade da pessoa humana é princípio fundamental no Estado democrático de direito. Então, o que é esse princípio da humanidade da pena? Todo mundo, ele nasce com direito inerente de ser humano. Então, não importa a situação que ele esteja, o mínimo de dignidade, o mínimo de humanidade, ele tem que ser tratado. Então, indivíduos presos, por exemplo, eles têm direito à sua integridade física, à saúde, à educação. Não importa em que situação esse ser humano esteja, ele sempre vai manter essa dignidade humana, esse mínimo existencial, ok? Princípio do estado de inocência. Se presume, de acordo com o artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, enquanto essa sentença não transitar em julgado, esse indivíduo sempre será considerado inocente. O que é esse trânsito em julgado? É quando a sentença condenatória, ela não pode ser mais modificada, ela não pode ser mais alterada. Então, até esse momento, até o último recurso, o indivíduo é considerado inocente. Nós temos também o princípio da igualdade, que tem previsão legal no artigo 5º caput da Constituição Federal, que diz que todos nós somos iguais perante a lei, sem nenhum tipo de distinção. Todos nós temos os mesmos direitos, as mesmas garantias, E também chamado de princípio da isonomia. Princípio do ne bis in idem. Esse princípio, ele dispõe que nenhum indivíduo ele pode ser punido ou processado 2 vezes pelo mesmo fato. Então, para cada fato, há um processo e uma sentença condenatória ou absolutória. Eu sempre brinco que a gente tem que lembrar daquele chocolatinho, bis, mais de uma vez. Então, nesse caso, o indivíduo só pode ter uma condenação e um processo por cada fato praticado. O princípio do ne bis in idem, ele não tem previsão legal. O princípio da individualização da pena, esse sim tem previsão legal. Artigo 5º, inciso 46. A lei regulará a individualização da pena. O que é individualizar a pena? A pena, ela deve ser adequada a cada condenado, a cada indivíduo. Ela não pode ser igual para todo mundo. Ela não pode ser uma pena padrão para todos. E esse princípio da individualização da pena, ele é aplicado tanto na fase legislativa, quando o legislativo cria um crime, cria uma infração penal e impõe uma sanção, quanto na fase processual, em que esse indivíduo vai receber uma sentença condenatória, quanto na fase de execução penal, por meio das progressões de pena, da concessão de livramento condicional. Então, de acordo com as características, de cada autor de fato criminoso ou de contravenção, a pena deve ser individualizada àquela pessoa, àquela situação.
Depois nós temos o princípio da personalidade da pena, que também tem previsão constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 45, né, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sanção penal, ela só é aplicada ao autor da infração, nunca a seus parentes, a pessoas que estão ao seu redor. Não pode atingir outras pessoas que não o condenado. Lei penal. O que é a lei penal? A lei penal, ela é uma fonte imediata do direito penal. O primeiro lugar em que eu vou buscar o direito penal é nessa lei penal. A lei penal, ela sempre tem uma estrutura. O que é essa estrutura? Ela sempre tem um preceito primário e um preceito secundário. Então eu trouxe até aqui para vocês, né, um exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Artigo 121, matar alguém. Esse é o preceito primário, que descreve a conduta criminosa, enquanto o preceito secundário é a sanção penal, é a pena. Então vem lá, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Então sempre eu tenho, numa lei penal, o preceito primário e o preceito secundário, ok? A nossa lei penal, ela é sempre descritiva, ela não é proibitiva, ela não disse é proibido matar alguém. Não, pelo contrário, ela descreve uma conduta e impõe uma sanção. Olha, matar alguém, pena de tanto a tanto. Ela descreve isso. Isso é uma proibição indireta. Então, se você matar alguém, tá lá, se você matar alguém, a consequência disso vai ser uma sanção penal, ok? A lei penal, ela pode ser classificada como incriminadora, que são aquelas que tipificam infrações penais e impõem sanções penais. Nós temos também as não incriminadoras, que são aquelas, né, que tem um preceito de alguma forma permissivo. Exemplo disso, né, as excludentes de ilicitude, lá do artigo 23 do Código Penal. Diz que se você pratica um crime em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, isso exclui a ilicitude do crime. Então é uma norma não incriminadora, ok? Depois, nós temos as normas completas, né, e as incompletas. Quais são as normas completas? São aquelas que estão ali na sua inteireza, elas não precisam de nenhum tipo de complemento. Por sua vez, né, as incompletas são aquelas que dependem de uma complementação. Nós chamamos também de lei penal em branco. Que complementação é essa, né? Me dê um exemplo. Então, um exemplo disso seria a lei de drogas. A lei de drogas diz lá no artigo 33, né? Tráfico de drogas. Então, importar, exportar, adquirir, vender droga. O que é droga? A lei não diz o que é droga. A gente precisa de uma complementação para entender o que é droga. E onde está essa complementação? Numa portaria. Então, isso é uma norma penal em branco. É aquela que depende de uma complementação para se tornar completa, ok? Características da lei penal. A lei penal, ela tem como características, primeiro, a exclusividade. Só lei penal cria crimes, só lei penal impõe sanção penal. Então, por isso, a exclusividade, ela é exclusiva, é só ela que pode fazer isso, ok? Depois, imperatividade. O descumprimento de uma norma penal, ela impõe, né? Ela exige, ela submete ao indivíduo a uma sanção penal. Então, por isso ela é imperativa. Ela também se reveste de generalidade. A generalidade é porque ela se aplica a todos, sem nenhuma distinção. Ela é aplicada para todo mundo. Então, qualquer indivíduo que pratica uma infração penal, ele será submetido às normas penais e a uma sanção penal. Também, ela é impessoal. A lei penal, ela é criada em abstrato. Ela não é criada para alguém em específico. Então, sendo criada em abstrato, ela é geral. E, por fim, a anterioridade, que eu já falei para vocês do princípio da anterioridade. Para a existência de uma infração penal, essa lei penal, ela tem que ser anterior à prática do delito. Tudo bem? Nós precisamos
realizar em toda norma uma interpretação penal. O que é uma interpretação? É aquela atividade mental que a gente realiza para tentar entender o real sentido da norma, para entender o que realmente aquela lei ela tá te falando, qual é a intenção, qual é a vontade do legislador. Em relação a essa interpretação, nós temos várias espécies de interpretação, vários tipos de interpretação penal. A primeira espécie de interpretação é quanto ao sujeito que faz. Quanto ao sujeito que faz, a interpretação pode ser autêntica ou também chamada de legislativa, que é aquela interpretação realizada pela própria lei, pelo próprio poder legislativo. Exemplo disso, artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 do Código Penal, ele traz o conceito de funcionário público. Portanto, o próprio Código Penal, ele traz uma interpretação, ele traz o real sentido do que seria funcionário público para o âmbito do direito penal. Essa é autêntica. Nós temos também a doutrinária ou científica, que é aquela realizada por operadores do direito. Então, quando você pega um livro, você pega um artigo científico que trata de direito penal, isso é uma interpretação doutrinária. É um doutrinador que está fazendo essa interpretação. E quando nós lemos várias doutrinas, a gente percebe que em determinados assuntos, cada autor tem o seu posicionamento, cada autor faz a sua interpretação da norma, né? Por fim, ainda, quanto ao sujeito que faz, nós temos a judicial ou a jurisprudencial, que é aquela realizada por juízes e tribunais. Então, a jurisprudência nada mais é do que uma reiteração de decisões naquele sentido. Muito bem. Tanto a doutrinária quanto a jurisprudencial, ela não tem força vinculante. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não obriga outros juízes ou outros tribunais decidirem no mesmo sentido. Então, elas são, digamos assim, uma opinião sobre a norma, uma opinião sobre a interpretação, mas ela não vincula ninguém, exceto na jurisprudencial, se tratar de súmula vinculante do STF. Então, as súmulas vinculantes são formas de interpretação jurisprudencial que têm efeito vinculante. Essa é a única exceção, ok? A interpretação quanto aos meios empregados. Essa interpretação ela pode ser gramatical, literal ou sintática. O que é essa interpretação gramatical, né? É a primeira que a gente faz quando você vai estudar uma lei, quando você vai estudar uma norma penal. É a leitura, é o que as palavras te dizem, né? Olha, qual o significado dessas palavras? Então, sempre a primeira interpretação que a gente vai fazer é a gramatical. Mas essa interpretação gramatical, ela não é suficiente para que a gente consiga entender o real sentido da norma. A gente precisa de algo um pouco mais profundo, e aí entra a interpretação lógica ou teleológica. A interpretação lógica ou teleológica é aquela em que várias outras áreas, atuam para que você consiga entender o real sentido da norma. Então você se vale de elementos históricos, de elementos de outras ciências como a medicina, como a química, como a psicologia, para poder entender a real vontade do legislador. Essa interpretação lógica, ela é muito mais confiável do que a gramatical. Você usa de vários outros artifícios, de vários outros ramos, de várias outras espécies de interpretação, sistêmica, enfim, para conseguir entender esse real sentido da norma, esse real sentido que o legislador quis dar para aquelas palavras que estão dispostas na lei, ok? Quanto ao resultado obtido. Então, quando você faz a interpretação da norma, você pode chegar a 3 resultados distintos. Primeiro,
que a norma, que a lei, a letra da lei diz exatamente o que o legislador quis dizer. Então aí a gente diz que é uma interpretação declarativa. Eu declaro que aquilo que está escrito na lei é exatamente aquilo que o legislador quis dizer. Só que você também pode chegar à conclusão de que o legislador, ele disse mais do que ele gostaria. Quando você chega a essa conclusão, você tem o que a gente chama de interpretação restritiva. E você também pode chegar à conclusão de que o legislador disse menos do que ele gostaria. Nesse caso, nós temos a interpretação extensiva. Você tem que estender o sentido da lei, né, do sentido da norma, para se chegar à vontade do legislador. Também temos a interpretação progressiva. O que é a interpretação progressiva? É aquela em que o intérprete da lei, aquele usuário da lei, ele dá uma interpretação da norma de acordo com a evolução social, que está experimentando naquele momento. Então, por exemplo, o crime de praticar ato obsceno. O que é o ato obsceno? Isso vai depender do contexto social em que aquilo está acontecendo. O nosso Código Penal é de 1940, diz lá, ato obsceno. Então, em 1940, de repente, dar um beijo lascivo em alguém, numa rua, isso poderia ser considerado ato obsceno. Hoje, na nossa situação, com a evolução social, um beijo, um beijo lascivo, ele já não é considerado um ato obsceno na nossa sociedade. Então, para que a lei não tivesse que ser a todo momento reformada, alterada, se criou a interpretação progressiva, que é aquela que se adapta, às condições, é aquela que é interpretada de acordo com as condições sociais existentes, ok? Por fim, nós temos a interpretação analógica. A interpretação analógica é aquela que a própria lei admite. A própria lei, ela coloca uma cláusula geral que me permite fazer uma interpretação analógica. Então, ela dá vários exemplos, a lei vem e dá vários exemplos e depois me coloca lá uma cláusula geral, para que eu possa fazer essa interpretação analógica. Exemplo, artigo 121, parágrafo 2º, o homicídio qualificado, inciso 4º, diz lá, olha, aquele que pratica homicídio sob traição, emboscada ou mediante dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, o homicídio é qualificado. Então, aqui nós temos outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso é uma cláusula geral. Ela dá vários exemplos, emboscada, dissimulação, traição, e aí vem com essa cláusula geral, com essa cláusula genérica. Então, o que seria esse qualquer outro meio, qualquer outro recurso que dificulte a defesa da vítima? Matar a vítima quando ela está dormindo, matar a vítima quando ela está embriagada. Então, a própria lei me autoriza a fazer essa interpretação analógica, utilizar esses exemplos e trazer aí casos semelhantes que se enquadram, que se pareçam com esses exemplos. Isso é uma questão bastante recorrente em concurso. Analogia é a mesma coisa que interpretação analógica? Não, são coisas distintas. Na analogia, não é vontade do legislador que se aplique a eles, que se aplique àquele caso, aquela lei, que se aplique a analogia, O que acontece? Existe uma lacuna na lei, existe um buraco, só que o ordenamento jurídico, ele não pode ser lacunoso. Então, a analogia é uma forma de autointegração da norma. Quando determinado caso chega ao Poder Judiciário, ele não pode dizer, olha, nós não temos lei para isso, não tem como resolver, vamos embora para casa. Não, ele tem que resolver. E para isso, se utiliza, então, por algumas vezes, a analogia, que é nada mais do que o quê? Eu tenho um caso A, que a ele se aplica uma lei B, mas eu tenho um caso C que não tem aqui uma previsão legal para resolvê-lo, E aí o que acontece? Eu pego esta lei A, essa lei B, que se aplica ao caso A, e também aplico então a esse
caso C, como analogia. Mas uma coisa importante, a analogia, ela não pode ser utilizada para leis penais incriminadoras. Então, eu nunca utilizo a analogia para leis penais incriminadoras, só para as não incriminadoras. Exemplo disso, o caso do aborto legal proveniente do estupro, artigo 128, inciso 2º do Código Penal. O artigo 128, inciso 2º, ele diz que é possível a realização, que é lícito a realização do aborto legal, realizado aquela mulher que que engravidou em razão da prática de um crime de estupro, mas ela não diz nada a respeito do estupro de vulnerável, que entrou recentemente como crime autônomo no nosso Código Penal, com a reforma que foi realizada nos crimes contra a dignidade sexual. Então, o que a gente faz? Por analogia, aplicamos esse artigo 128, inciso 2º, aos casos de gravidez resultante de estupro de vulnerável. Tudo bem? Bom, pessoal, então nesse bloco a gente termina por aqui e a gente se encontra na próxima aula.